Bom dia a todas, bom dia a todos. Hoje iremos iniciar a semana 3 da disciplina Antropologia Social, do curso de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas. Meu nome é César Teixeira Castilho. Hoje a gente vai falar um pouquinho da última aula. Eu vou fazer um pequeno resumo da última aula para a gente lembrar, fazer uma recordação daquilo que foi discutido. E num segundo momento a gente vai discutir a teoria presente no artigo base número 1, que já foi postado para vocês, cujo título é Antropologia Médica, Elementos Conceituais e Metodológicos para uma abordagem da saúde e da doença. Na nossa semana 2, né, na nossa aula passada, eu tentei trazer para vocês uma discussão sobre o clássico e o contemporâneo, e vocês também leram um texto do Agamben, que é um filósofo italiano, e que vai discutir um pouco sobre o que é ser contemporâneo. E uma das partes, né, mais interessantes desse texto é quando ele fala que o contemporâneo é aquele que duvida, é aquele que critica, né, aquele que de alguma forma não se sente muito confortável no seu tempo, né, no seu tempo presente. Então é interessante esta abordagem do Agamben e acho ela muito pertinente para a formação de vocês, enquanto médicas e médicos, estarem sempre atentos e sempre de alguma forma, né, tentando criticar aquilo que se encontra no momento presente ou na contemporaneidade. Trouxe outras questões também, e eu espero que vocês tenham gostado então dessa primeira aula, né, dessa semana 2, onde eu trouxe de alguma forma algumas discussões entre alguns conhecimentos tidos como clássicos, né, e outros contemporâneos e que na verdade são releituras, a maioria das vezes, como eu havia dito, são releituras de alguma obra ou de algum texto clássico que já havia sido publicado. Vamos então para a segunda parte, onde a gente vai discutir o artigo base número 1, que já está presente no Moodle, e eu vou trazer hoje para vocês os principais aspectos, né, aquilo que deve realmente saltar aos olhos e que vai ser útil na formação de vocês, que está presente nesse artigo. Então, o artigo tem esse título, né, Antropologia Médica, Elementos Conceituais e Metodológicos para uma Abordagem da Saúde e da Doença. Ele foi publicado, né, nessa revista que chama Cadernos de Saúde Pública. É uma revista muito boa na área da saúde pública e tem a ver, né, com a Fundação Oswaldo Cruz também. Os dois autores, né, o Uchoa, a Elizabeth Uchoa, ela é da Fundação Oswaldo Cruz, e o Jean-Michel Vidal, ele é do Centro de Pesquisa do Hospital Douglas de Montreal, Canadá. Logo abaixo, aí do lado esquerdo, vocês têm o site, né, se vocês quiserem encontrar ou fazer uma busca, né, sobre essa revista ou sobre algum artigo. E ela faz parte também da plataforma Cielo, né, que é uma das melhores plataformas de pesquisa científica que temos no nosso país. Vou ler então o resumo desse artigo para vocês e depois a gente vai discutir algumas partes mais pertinentes e que devem ser discutidas, né, para a formação de vocês. O artigo discute então a pertinência, as especificidades e as potencialidades da perspectiva antropológica na abordagem da saúde e da doença. Então ele vai trazer algumas questões de cunho qualitativo, né, como ir além de uma anamnese simples, ou seja, devemos analisar o discurso e principalmente a cultura na qual os nossos pacientes, né, ou os pacientes de vocês estão presentes. A antropologia médica é apresentada então como uma perspectiva complementar e enriquecedora na abordagem dos problemas de saúde pública. A influência do universo social e cultural sobre as percepções e ações em saúde é exemplificada e comentada em referência a estudos realizados junto a diferentes populações. Então, ao longo do texto, os autores vão trazendo também alguns exemplos onde eles vão mostrar
como que esse olhar antropológico, esse olhar mais voltado, né, para as questões qualitativas e culturais são essenciais na epidemiologia, né, e na capacidade, né, médica de realmente tratar e principalmente como lidar com a questão da saúde e da doença. Elementos conceituais e metodológicos centrais são apresentados e integrados à proposta de sistematização do estudo, das maneiras de pensar e de agir face a diferentes problemas de saúde. A contribuição específica da abordagem antropológica é discutida em termos da efetividade dos programas de saúde pública. Então, esse é o resumo do artigo, e ao lado eu trouxe as palavras-chave: antropologia médica, percepções e comportamentos e saúde pública. Muito interessante quando vocês escreverem um artigo científico, agora dando uma dica na área de metodologia, é pensar em um bom resumo, né? Anteriormente a isso, um bom título que seja atrativo, um bom resumo e, por incrível que pareça, as palavras-chave também são essenciais para que o seu artigo possa ser lido, tá? Segundo alguns dados, 90% das pessoas que procuram artigos científicos, né, eles leem somente o título e o resumo. Então é por isso que essas duas partes, além das palavras-chave, para que a gente encontre o artigo científico, são essenciais para que o nosso artigo seja citado e seja lido. A pertinência, então, e a potencialidades, né? Ele vai trazer essas duas questões. O objetivo principal do artigo é demonstrar a pertinência do discurso antropológico na abordagem da saúde e da doença, ou seja, ampliando de alguma forma a visão e a compreensão da saúde e da doença para o campo cultural também. A saúde e doença são fenômenos ou conceitos complexos que conjugam, né, diversos fatores, entre eles fatores biológicos, sociológicos, econômicos, ambientais e culturais. Ou seja, o médico ou a médica, ela vai ter uma intervenção diferente dependendo da cultura na qual ela se situa, né? A gente não pode se ater somente a um desses fatores. Então é uma conjunção de diversos fatores, né? Ou seja, um olhar multidisciplinar, onde o médico, né, vai ter que compreender tanto os fatores biológicos que são, né, importantes, mas que estão em associação a outros fatores sociológicos, econômicos também, né, ambientais e culturais. A gente percebe, né, nesse momento que a gente está vivendo, que a pandemia, né, ela tem uma mortalidade maior, a Covid-19, nas camadas socioeconômicas mais baixas, né, menos favorecidas. Então essa compreensão ela é muito importante para vocês. E na terceira parte, o discurso antropológico aponta então para limites e insuficiências, né, da tecnologia biomédica quando se trata de mudar de forma permanente o estado de saúde de uma população. Então deve-se sim compreender o contexto no qual os pacientes estão inseridos e também compreender e escutar, né, esses pacientes nas suas histórias e nas suas especificidades. Eu trouxe esse quadro para mostrar para vocês, né, um pouco de como que eram essas aulas magnas, né, esses encontros médicos. Esse quadro é um quadro que eu gosto bastante, e se a gente for ler, né, o nome das pessoas que estão presentes, a gente fica realmente perplexo, né, de ver tantas pessoas que deram nome para diversas doenças também, e grandes estudiosos. Então a gente tem o Charcot, né, tem o Babinski logo atrás ali, tem o Gilles de la Tourette, né, que deu o nome à síndrome, e outros tantos profissionais da área da saúde em uma aula, né, em 1887, na França. Né? Essa aula, na verdade, foi no hospital francês, e esse quadro ele está presente na Faculdade de Medicina de Paris, René Descartes, e ele é muito bacana, ele é impressionante, ele é
grande, né, imponente, e ele traz de alguma forma essas aulas, né, em conjunto que a área médica sempre teve e que seria legal retornar, né, porque é essa discussão sobre o conhecimento, né, que vai trazer, né, novas questões para a área. Continuando então sobre a pertinência e as potencialidades, os autores trazem então que geralmente os estudos epidemiológicos, ou seja, de distribuição das doenças e condições relacionadas à saúde, focam no indivíduo e estudos quantitativos, né? Uma crítica que os autores fazem. Na abordagem antropológica e sociológica, tais questões são apreendidas em sua dimensão social e não individual, ou seja, numa perspectiva mais qualitativa. Então, os autores vão trazer uma crítica falando que normalmente os estudos na área da saúde, na área da medicina, né, focam principalmente nas questões quantitativas, e eles trazem também outras abordagens importantes, principalmente naquilo que tange à pesquisa qualitativa. Nesta visão, a saúde, ou o que se relaciona com ela, e é interessante a gente pensar nesses dois fatores, né? Ou seja, não é somente a saúde, mas tudo aquilo que está em torno dela, ou seja, o risco, ideia de prevenção, noções sobre causa e efeito e tratamento, são fenômenos culturalmente construídos e culturalmente interpretados. Ou seja, a maneira como os indivíduos vão lidar com a doença, né, em toda a sua complexidade, isso vai ser diferente dependendo do contexto social sobre o qual falamos, né, ou o contexto social no qual esses indivíduos estão inseridos. Por isso que essa compreensão é importante. Então, uma verdade, né, que é concebida em determinado ambiente cultural, não necessariamente ela vai ser aplicável em um outro ambiente. É por isso que essa noção da antropologia, né, quando a gente fala também sobre esse conhecimento de uma outra cultura e principalmente do respeito também de uma outra cultura, é essencial nessas intervenções. Continuando, então, a crítica, né, que ele vai trazer, que os autores vão trazer, ele vai falar de uma perspectiva qualitativa, né, e aí eu coloco ali mais quantitativa, porque eu também não gosto desse olhar dicotômico, ou somente quantitativo ou somente qualitativa. Eu, como pesquisador, eu acredito que as duas áreas, ou as duas vertentes, ou as duas perspectivas são importantes, e quando a gente faz uma triangulação, ou seja, quando a gente usa métodos tanto qualitativos quanto quantitativos, né, a gente tira, de uma certa maneira, falhas que existem nas duas perspectivas. Tá? Então, pesquisas que conseguem ter métodos quali e quanti, para mim, conseguem trazer um diálogo maior, né, e conseguem diminuir, de alguma forma, algum tipo de falha, né, que o método científico tem. Então ele vai falar que a perspectiva qualitativa, né, vai ajudar a identificar, analisar as mediações, fatores sociais e culturais na construção de formas de agir frente à saúde e à doença, aumentando, né, ampliando, e vai causar uma ampliação do contexto na leitura dos processos patológicos. Então os autores vão falar que a partir do momento que o profissional médico tem também uma perspectiva qualitativa, ele vai ter uma visão mais ampla, né, uma leitura mais refinada para com os processos patológicos. Agora, falando um pouco sobre doença e cultura, modos de agir, né, os autores vão falar que informações culturais têm sido negligenciados, né, na área da saúde, ou seja, a pressa, né, a dificuldade também de lidar com o tempo, a pressão, né, dos planos de saúde. A gente sabe que não é somente um problema dos indivíduos, mas também é um problema da sociedade atual, acaba que faz com que a gente, né, em várias profissões, negligencie de alguma forma os sujeitos, né, o discurso deles, ou seja, aquela história que ele traz. Então, as informações culturais, de uma determinada forma, né, têm sido negligenciada. Contrariando tal premissa,
Estudos recentes demonstram grande influência que exercem os universos social e cultural sobre a adoção de comportamentos de prevenção ou de risco e sobre a utilização dos serviços de saúde. Os autores então exemplificam ao longo do texto diversas situações em que o universo social e cultural vai ter uma importância muito grande na maneira com a qual o indivíduo vai lidar, né, com a saúde e com a doença. Ou seja, não é somente eu transmitir uma informação e isso é suficiente para mudar o comportamento. E aí ele traz alguns exemplos, né, como a questão da vacinação, que em alguns países, né, não é compreendido, né, como que uma pessoa ela vacina e depois de um tempo ela pode contrair mais uma vez a doença, né? Então tem algumas populações que não compreendem esse processo. Gastos com atendimento terciário, a gente sabe que aqui no Brasil a gente não trabalha tanto com prevenção e o gasto com atendimento terciário ele é bem mais alto, né? Ele custa muito mais alto do que prevenir. Então esse é um problema cultural também, e eu digo até que mundial. E, por exemplo, a política contra o cigarro no Brasil, né, que funcionou bastante. É incrível, né, como que o número de indivíduos fumantes diminuiu aqui no Brasil através de uma política que vem dando certo há praticamente 15 anos, 20 anos. Continuando então na doença e cultura, modos de agir, eu queria trazer 3 exemplos para vocês, como que o olhar, né, antropológico e social pode trazer muito benefício, ou seja, para a gente não comprar determinadas ideias, né, que saem na mídia sem a gente ter uma leitura crítica, né? Então, drinking red wine for heart health, né? Então tem essa premissa, né, de que beber uma taça de vinho todos os dias é bom para a saúde do nosso coração, para a saúde cardiovascular, né? E aí esse artigo, né, ele é do American Heart Association News. Ele vai falar, né, leia isso antes de brindar, né? Ou seja, é muito complicado, né, essas pesquisas que falam que uma taça de vinho é bom para a saúde, tendo como premissa, né, a questão da nutrição e da dieta do Mediterrâneo, sem levar em conta fatores sociais. Então, por exemplo, é sabido que as pessoas que consomem vinho tinto, né, e as pessoas que têm uma alimentação relacionada à questão do Mediterrâneo são pessoas mais ricas socialmente, das camadas mais altas, né? Então, existem vários outros fatores que não são levados em consideração nessas pesquisas, né? E são tantas variáveis, né, que fica muito difícil a gente saber se é realmente o vinho tinto, né, que vai trazer esse benefício, ou se são outras vivências, outros modos de agir, né, que vão trazer uma saúde melhor para essas pessoas que já estão, né, que já são pessoas privilegiadas de uma classe mais alta. E além disso, né, o artigo fala que para que a gente tenha o benefício, né, que as uvas podem trazer para o risco cardiovascular, a gente teria que beber muito, muito vinho. E aí já tem a outra questão do outro lado, que tem o consumo do álcool também, que não é bom, né, para o sistema cardiovascular. Então, eu trouxe esse artigo só para a gente discutir e perceber como que esse olhar antropológico, né, ele pode nos auxiliar nas interpretações e nas compreensões de determinadas verdades que são vendidas. Um segundo exemplo que eu gostaria de discutir com vocês, também relacionado à doença e cultura, modos de agir, é esse artigo, né, que saiu no The Guardian, que é um jornal britânico, que vai falar, né, o quanto que a amamentação é dificílima, né, insustentável, ela é realmente algo que demanda muito das mães em termos financeiros, né, principalmente na cultura dos Estados Unidos. E aí, essas mães que não
amamentam, a maioria das vezes são crucificadas pelos outros órgãos da área da saúde, sem que se tenha uma compreensão do quanto que isso é difícil em algumas situações, né? Então, tem que ir amamentar de qualquer forma, independente da vida que a mãe leva, e não é por aí, né? Então, esse texto, ele discute sobre isso. Ele vai falar, então, que normalmente, né, uma mãe, então, que amamenta o seu filho, ela vai gastar 900 horas, tá, gente? 900 horas nos primeiros 6 meses. Lembrando que nesses primeiros 6 meses, né, a amamentação é por livre demanda, ou seja, mais complicado ainda, né? Então tem que dar mamar toda hora, né, todo momento que a criança pede. Então, o quanto que isso é complicado em uma cultura onde a licença maternidade é muito pequena, né? E aí como que essa mãe ela vai ter que lidar com isso no ambiente de trabalho, né? Ela vai ter que tirar o leite e outras complicações. Então, mais uma vez, a gente tem que tentar compreender, né, a cultura na qual os indivíduos estão inseridos antes de julgá-los, né? Então, aqui algo que parece que não pode ter crítica, né? Mas quando a gente compreende o quanto que é complicado para uma mãe, né, em pleno 2020, né, em pleno momento de trabalho intenso, né, redes sociais, o tanto que é difícil realmente a amamentação neste momento. Não que não tenha que fazê-la, né, mas tem que compreender também qual cultura que essas mães estão inseridas, né, e de que maneira que poderia alterar isso também. Lembrando que a cultura brasileira, né? A licença paternidade, por exemplo, eu falo isso porque eu vivenciei isso, né? São 5 dias corridos, né? Então eu tive uma licença de paternidade, meu filho nasceu na quarta-feira e no domingo, contando com sábado e domingo, tá? No domingo a minha licença terminou. Então olha o quão a nossa sociedade também ela é machista quando a gente pensa nessa questão da licença paternidade também, né? Como se o cuidado da criança não fosse algo de responsabilidade dos pais. E uma terceira, e um outro tema, né? Esse tema também muito polêmico, mas que a gente deve também pensar em análises antropológicas e com uma visão mais ampla, que é a questão da religião, né? Como que a religião, e aí é uma frase do Drauzio Varela, recente, né, do dia 11/2, ele vai falar que a religião atrapalha toda vez que interfere em programas de saúde. O Drauzio Varela, então, ele foi convidado, né, no programa da TV Cultura, no Roda Viva, e ele vai falar sobre isso, ou seja, quando campos distintos, né, se misturam. Então a gente sabe que quando o campo religioso ele interfere no campo político ou no campo da saúde pública, abre, né, para diversas discussões que podem complicar, né, porque os campos são específicos. A gente vai até trabalhar sobre isso com a teoria do Bourdieu. Então, quando a gente está falando do campo da saúde pública, a gente tem que tentar discutir, né, em termos de saúde pública. E quando a gente está falando sobre um campo religioso, discutir com argumentos, né, que têm a ver com o campo religioso. Então eu trouxe aqui para vocês para um debate, viu, gente? É para que a gente possa realmente ampliar a nossa visão. E aí são 3 temas, né, que nos mostram o quanto que esse olhar mais amplo, tanto para a ciência como para o campo da saúde, o campo médico, pode nos trazer muitos benefícios para uma compreensão maior tanto da saúde pública, né, quanto das questões relacionadas à doença. Continuando, eu trouxe esse gráfico só para mostrar aquela parte, né, aquela crítica, né, que os autores fazem, que é um gasto excessivo na cultura brasileira, principalmente no setor terciário. Então, esse gráfico mostra, né, o quanto que a gente não trabalha no setor primário e secundário, então a questão da saúde, baixo risco, em risco, e a gente vai atuar principalmente quando entra no alto risco, sintomas iniciais, né, e principalmente nos quadros
que atinge a situação grave, né? E isso faz com que o custo, né, do tratamento fique muito maior. Então ali fala que 20% das pessoas geram normalmente 80% dos custos na área da saúde, né? E ali embaixo, né, aquela seta, ela nos mostra que o custo então está em direção ao setor terciário, e não há diminuição dos casos, ou seja, porque não se trabalha em termos culturais dentro do nosso país com o setor primário. Claro, né, gente, que existem pessoas que ganham dinheiro com isso também dentro da área médica. Então a gente tem que saber que existem pressões e lobbies também para que os indivíduos sejam tratados quando eles estão já numa situação crítica, né? Porque a saúde sendo tratada no setor primário, né, a gente tem um gasto bem menor também e isso gera menos dinheiro para algumas corporações. Uma questão importante que os autores trazem, então, eles vão falar que, de modo geral, os programas de saúde partem do pressuposto de que a informação gera uma transformação automática dos comportamentos das populações frente às doenças. Foi aquilo que eu havia dito, né, e os exemplos também que os autores trazem, que é não somente informar, né, os nossos pacientes e os indivíduos sobre comportamentos, mas compreender em qual cultura que eles estão inseridos para que a gente possa saber como que vão ser as interpretações dessas falas, né, ou dessas informações que vão ser transmitidas. Então, todo um sistema complexo também quando a gente pensa nessa transmissão de um discurso, né? Tal abordagem negligencia os diferentes fatores sociais e culturais que intervêm na adoção desses comportamentos. É por isso, né, que a gente deve estar atento, mais uma vez, nesses fatores sociais e culturais tão destacados no texto. Continuando, então, eles vão trazer também essa questão do modelo dualista e que, em muitos casos, faz com que a gente tenha uma visão mais estreita sobre alguns fenômenos, né? Então, essa visão dualista ela é muito normal, ela é muito comum dentro da cultura brasileira e na cultura mundial, de uma certa maneira, né? Então, a gente está sempre pensando em algo, né, e correlacionando com o seu oposto, né? Como se isso fosse possível. Então a gente tem essas concepções de corpo e mente, corpo e alma, cultura e natureza, né, além de outras dualidades também. E aí ele vai trazer esse modelo dualista entre a doença e a saúde. A doença é ora vista, né, como um problema físico ou mental, ora como biológico ou psicossocial, mas raramente como fenômeno multidimensional. Ou seja, ele está trazendo aqui a doença ou vista como um, um tipo de problema, né, físico, ou a doença como um problema psíquico, e não uma doença que pode ter influências das duas áreas, né? E aí a gente fala das psicopatologias e todas essas consequências, né, que a vida dos indivíduos pode trazer também para a sua saúde. Ele vai falar então que essa fragmentação do objeto gera a fragmentação das abordagens, retarda a apreensão multidimensional do objeto. Ou seja, a partir do momento que eu tenho esse olhar fragmentado, eu acabo perdendo tempo também, né, numa visão mais ampla da saúde e, nesse caso aqui, da doença dos indivíduos. E aí ele vai trazer, né, os autores vão trazer o conceito do Geertz de cultura, que é um conceito muito utilizado e citado nas pesquisas na área de antropologia e ciências sociais. O Geertz, então, num livro de 1973, ele vai falar que cultura como universo de símbolos e significados que permite aos indivíduos de um grupo interpretar a experiência e guiar suas ações. Para ele, a cultura fornece modelos de e modelos para construção de realidades sociais e psicológicas. Então, muito mais, né, do que algo matemático, né, ele vai trazer uma perspectiva, o Geertz, de símbolos, né, de relações semióticas
daquilo que não é totalmente visível, ou seja, de comportamentos, de gestos, de desenhos, né, que são feitos dentro da cultura e que podem ser interpretados quando a gente tem um olhar mais atento frente a essas questões semióticas, principalmente. Aqui eu trago, né, o livro do Geertz, onde tem esse conceito de cultura. O livro chama Interpretação das Culturas. Esse livro aí ao lado esquerdo. A foto do Geertz, então, ao lado direito. O Geertz foi professor, né, de antropologia dos Estados Unidos e professor da Universidade de Princeton. Ele é um autor da antropologia mais contemporânea, né, e a gente vai ler um pouco sobre ele nas outras aulas. Continuando então com essa crítica, né, do modelo dualista que os autores trazem, ou esse modelo mais fragmentado, eles vão falar que trabalhos desenvolvidos pelo grupo de Harvard, por dois autores, né, o Arthur Kleinman e o Byron Good, afirmam que as desordens, sejam elas orgânicas ou psicológicas, só nos são acessíveis por meio da mediação cultural. A desordem é sempre interpretada pelo doente, pelo médico e pelas famílias. Então, não é somente o médico, né, que é o dono do saber para realmente tecer, né, ou bater o martelo numa interpretação frente à doença. Ele vai falar que é um conjunto de informações que o profissional deve ter, né, e que deve ser o fruto, né, a consequência de uma interpretação do seu saber, né, com o saber do doente, ou seja, com o discurso do doente, e também, e por que não, o discurso das famílias. Então, é uma interpretação de diversos discursos que serão produzidos, também de maneira simbólica e semiótica, né, que o profissional da área médica vai precisar estar atento para diagnosticar corretamente ou saber qual a intervenção mais correta. Os autores vão trazer, então, essas duas visões, né, da doença-processo e a doença-experiência, e eles vão falar que, nesse contexto, a experiência da doença é algo também fundamental nas formas específicas de pensar e agir. E aí ele vai trazer uma proposta, já no final do texto, de um sistema de signos, significados e ações na intervenção médica, pautada no discurso da experiência pelo paciente. Então, um pouco mais, né, daquilo que já foi dito, saber interpretar os discursos, né, a gente fala até no plural, e lembrando que o discurso é tanto aquilo que é dito, né, quanto aquilo que não é dito. E muitas vezes gestos, ato falho, né, ou signos e significados e ações são mais importantes do que a linguagem dita, né? Então, ficar atento também a essas outras formas, né, de se comunicar. E aí o autor então vai concluir, e aí eu grifei algumas partes, só para a gente rever alguns conceitos que foram pautados nesse artigo. O autor vai falar então que o universo sociocultural do doente é visto não mais como obstáculo maior à efetividade dos programas e práticas terapêuticas, mas como contexto onde se enraizam as concepções sobre as doenças, as explicações fornecidas e os comportamentos diante delas. E ao final, né, no último parágrafo, os autores vão falar que a antropologia permite examinar as relações ou interações e contradições entre os modelos de prática que suportam a organização dos serviços, os programas de prevenção e as intervenções terapêuticas e os modelos culturais dos usuários. Ou seja, né, de uma maneira geral, amplia, de uma certa forma, a visão e a capacidade de interpretação e de intervenção em um quadro de saúde pública pelo profissional da área médica. Agora eu trouxe esse último slide só para a gente recapitular, né, alguns pontos-chave que estão presentes nesse texto. Né? É um texto repetitivo, de uma certa forma, mas que vai construindo essa ideia, né, de um olhar antropológico, né,
e mais voltado para as questões multifacetárias que estão envolvidas no processo da saúde e da doença. Então, os autores vão falar de um discurso antropológico, né, na abordagem da saúde e da doença. Vão falar também que a saúde e doença são fenômenos complexos ou multifacetários. Vão falar um pouco da importância das análises qualitativas, né? E aí eu falo ali da triangulação de métodos, ou seja, não somente utilizar de um método, né? A triangulação é quando a gente faz o uso de diversos métodos de pesquisa, tentando minimizar falhas que alguns desses métodos têm. Saúde e suas interseções como fenômenos culturais, eles trazem também a definição, né, e o conceito de cultura do Geertz. Eles vão falar de uma ampliação, né, da visão da patologia, que pode ser minimizada ou efetivada, né, através de uma anamnese completa e de uma análise do discurso, tanto do doente como da família, como o próprio discurso médico. Vai trazer também as influências dos fenômenos culturais na epidemiologia. Informar, né, depende da cultura e dos indivíduos, ações distintas. Então é aquela premissa que foi discutida também de que a informação e a assimilação dessa informação vai depender da cultura na qual os indivíduos estão inseridos. E, por último, eles vão falar de aspectos semióticos, ou seja, signos, ações e significados no olhar médico, complementando, de alguma forma, a sua intervenção. É isso, então, por hoje. A gente fica por aqui e a gente se vê, então, na próxima semana com os novos conteúdos, começando com as discussões teóricas do sociólogo francês Pierre Bourdieu.